Galera, Fluminense empatou com o Internacional, né, no Maracanã e agora vai ter que vencer no Beira-Rio, né? O empate leva o jogo para os pênaltis, lembrando que não temos mais aquele critério de gol qualificado e quem vencer vai estar na final da Libertadores. O Fluminense buscando o seu título inédito e já o Internacional, né? Já está um tempo aí que não consegue títulos internacionais e esse ano aí é o ano que pode ser muito importante para o Internacional, a equipe que vinha numa fase muito ruim após a chegada do Kudê, a equipe parece que se renasceu, né? Conseguiu eliminar grandes equipes na fase aí de mata-mata da Libertadores, galera. Vamos acompanhar aí o Fernando Diniz, uma parte do Fernando Diniz e a imprensa esportiva também debatendo esse jogo do Fluminense Internacional. O Valência faz falta clara no Nino. E depois, quando ele expulsa o Samuel, ele expulsa com uma convicção que eu achei que tinha sido uma coisa que eu estava até chateado com o Samuel. Eu falei assim, como o Samuel faz um lance desse? O Samuel nem encosta, o Samuel recolhe o pé. Bom, como você mesmo disse, não é um resultado ruim, mas apesar diante da circunstância que foi o jogo, com um jogador a mais, ter conseguido a vantagem, numa bola parada ali, infelizmente sofremos o empate, mas eu acho que seguimos da mesma maneira, com a mesma confiança, de que na nossa casa temos totais condições de impor o nosso jogo, né, com a força da nossa torcida, e nós vamos nos preparar para isso. Acho que mesmo com menos um a gente se comportou muito bem dentro de campo, né? Mas assim, antes da bola rolar eu já tinha falado já que a gente ia enfrentar uma grande equipe, né? E que estava se preparando o máximo aí sabendo o nosso jogo, a maneira que a gente ia jogar, né? E acho que nós não fomos covardes, mesmo com menos um, né? Nós, mesmo com menos um, propomos jogo, tentamos sair jogando da forma que a gente treina. E eu acho que foi assim, o empate acaba sendo um prêmio para um time que não se acovardou. E olha o número de gols, então, como foi realmente relevante o que aconteceu ontem lá no Maracanã. Gols, então, em jogos de ida da semifinal da Libertadores, de 2010 para cá. Em 14, 5-0. Em 22, o Flamengo fez 4 lá no Vélez. E agora também 4 gols, 2 para cada lado. A gente imaginávamos ontem aqui um jogo aberto. Não foi, Mário, que a gente falou? A gente até discutiu se o Internacional, qual seria mais o comportamento do Inter ou não no jogo, né, Bruno? Se o Inter iria, talvez, para essa trocação com... E foi. Foi. Porque eu imaginava que sim. Não foi, Prats? Foi sim. Foi sim. É importante destacarmos Você aqui imaginava que não? Coisa. Eu tinha dúvida, Bruno. Eu achei que o Inter pudesse, em algum momento, alternar um pouquinho, marcar um pouco mais atrás. Até aconteceu isso, mas muito pela maneira que o Fluminense joga. O Fluminense coloca o adversário muito para trás, né? Sim. Agora, o Inter não abriu mão, não abdicou de jogar em nenhum momento. E não abdicar de jogar é aquela história de você procurar o ponto positivo e negativo. Talvez se um outro time sofresse o gol que o Inter sofreu, errando a saída de bola, o gol do Queno, não conseguiria ter expulsão do Samuel Xavier. Por exemplo, porque ali é muito do Inter, jogando muito no campo de ataque, tentando incomodar o Fluminense como incomodou. Tanto que no primeiro tempo, os dois goleiros apareceram muito bem. O Fábio fez grandes defesas, o Rocher fez grandes defesas também. E o Inter não abriu mão da maneira de jogar, não. O time realmente deu um sinal de novo muito bom no Maracanã, mesmo tomando empate com um a mais. Eu acho que o torcedor do Colorado tem muito mais a comemorar do que a lamentar desse jogo de ontem. O jogo entregou o que a gente esperava? Quer dizer, Dom, eu esperava isso. Um jogo intenso, de qualidade, das duas equipes buscando um gol. Muitas pessoas falando após o jogo da qualidade da partida que a gente não via há um tempo, assim, uma disputa até mesmo de Libertadores ou entre duas equipes brasileiras. Você vai por essa linha? Eu vou por essa linha também, Mária. Eu fiquei com essa... sensação, eu admito que, vendo como alguém que não estava envolvido emocionalmente no jogo, na hora que expulso o Samuel Xavier, eu falei, putz, o jogo estava tão bom, será que isso vai influenciar? Eu acho que influenciou, talvez o jogo fosse até melhor. Mas estragou? Não, pelo contrário, acho que ele mostrou muita qualidade, apesar... Eu concordo muito com o que o Felipe Melo colocou depois do jogo. Para mim foi um prêmio para o time que não se acovardou, mas o Inter também foi corajoso. Dentro da proposta que tem o Fluminense, que mesmo com a menos termina com mais posse de bola, mas não é que o Inter ficou retraído, o Inter soube explorar uma marcação alta do Fluminense e quando vencia essa primeira linha, tinha muito espaço para atacar. E o Kudê foi muito bem em deixar o Valência caindo mais pela direita, aproveitando o espaço onde tinha o Marcelo atacando. Então acho que foi um jogo que a gente teve muita entrega física, técnica e tática. Se ele entregou tudo, acho que seria melhor ainda sem a expulsão, mas mesmo assim foi excelente de acompanhar. Mas se vocês acham que defensivamente as equipes foram bem? Porque outro dia quando teve o jogo lá, o 4-4, na semana passada, não foi, Mário? Do Grêmio e do Corinthians, a gente falou assim,
também as defesas permitiram muito aí o ataque das equipes, né? Ontem essas falhas não apareceram? Apareceram, Bruno. Por exemplo, o gol no lado do Mercado... Mas merece crítica? Não, é que depende muito da avaliação que você quer fazer. Tá. Eu prefiro destacar a qualidade do jogo. Tá. Acho que o jogo foi muito bom. Agora, que houve falhas defensivas, houve. Tá aí uma delas, exatamente. Né? Se você quiser observar, é isso. O Inter vai sair jogando. O passe do Mercado não é um grande passe para o René. René vai mal no lance, vai muito bem o Arias, Kennedy e Cano. Né? Então, por exemplo, aí é um erro que o Inter tinha a bola, nem estava tão pressionado assim. Erra a saída e toma o gol, né? E a gente fala de falhas defensivas no Corinthians e Grêmio muito pela questão estrutural dos times. Ali foi questões individuais. Até o próprio Felipe Melo reconhece que tem 2 erros individuais. Ele fala que esteve abaixo, eu concordo. Teve o lance do René, o René também erra em outro momento. Para mim, não foram questões de times que estruturalmente estavam errados, os técnicos foram responsáveis dentro das suas propostas. Acho que foi uma coisa muito pontual. Mas não que o Diniz seja um responsável, mas foi escolha dele armar o time dessa forma também. Foi escolha. Porque ele tinha só o André ali de volante. O Ganso um pouquinho mais lateral, recuado. eu também não vou nem classificar como um jogador defensivo, não é? Tanto que os gols saem até em cima dele ali. Sim. O Diniz optou por jogadores que gostam de atacar, gostam de jogar. Né? O André, teoricamente, o único marcador. Paulo Henrique Ganso um pouquinho mais recuado em alguns momentos. E 4 atacantes. O Arias de um lado, o Keno do outro. E a manutenção do John Kennedy. E o Diniz explicou muito que ele tentou repetir o que ele viu contra o Olímpia. Mesmo o Inter tendo outro nível de time, um time muito melhor que o Olímpia, ele não quis mudar muito a característica do Fluminense. Né? E até a expulsão do Samuel Xavier, a gente pode dizer que fez sucesso isso. Né? Depois é outro tipo de jogo, mas o Fluminense não ficou atrás, ficou retraído para perder de pouco, para levar uma vantagem curta, pequena do Inter para o Beira-Rio, não. Mas aí quando a gente fala de uma semifinal de Libertadores, com o estádio lotado, no Maracanã, torcida do Fluminense, o Fernando Diniz coloca 4 atacantes ali, obviamente, no setor ofensivo. O 2-2, ele sai mais frustrante para um Fluminense que se propôs a tanto ofensivamente, ou sai mais frustrante para um Inter que... Como o próprio Alan Patrick falou, poxa, eles tinham um cara a menos, a gente poderia ter aproveitado, ou ninguém sai frustrado, tá tudo tranquilo? Eu acredito mais nessa última opção. Para mim, eu me imaginando como um torcedor colorado ou tricolor, eu ia estar otimista pelo jogo de volta. Porque para mim foi uma questão circunstancial que afetou o resultado final do jogo. Então não é que os dois times jogaram... Você vai pegar elementos positivos dos dois lados. Acho que o resultado ele é mais frustrante para o torcedor colorado pela forma como foi. Mas assim, considerando que você foi até o Maracanã de um time tão autoral, que não abdicou da forma que joga, mesmo com a menos, sinceramente, eu independentemente se eu torcesse para qualquer um dos dois, eu ia estar otimista. É que eu acho que a avaliação fica assim, né, Bruno? Do tipo, empatar no Maracanã em uma semifinal de Libertadores, então você é o Inter. Poxa, sim, bom negócio. Antes do jogo você pega. Bom negócio. Mas os caras tiveram um expulso, puxado. O torcedor do Flu, empatar no Maracanã, em casa, no jogo de ida. Ruim, cara, mas a gente tava com a menos. Bom. Então, assim, no fim das contas, a coisa equilibra na avaliação. Quem podia ter matado o confronto ontem era o Inter. Acho que talvez isso eu concordo. Talvez essa frustração... Porque é um tempo todo com um jogador a mais, né, Bruno? É um pouco no final do primeiro tempo, quando sai o gol de empate, e depois no segundo tempo todo. São 52 minutos com um atleta a mais. Mas ele não matou o confronto empatando no Maracanã? Não, nem um pouco. Até porque o cenário do jogo vai ser o mesmo no Beira-Rio. Vai ser o mesmo. Com as duas equipes mantendo essa forma de jogar, para mim... Eu falei até ontem no ESPN 360 que eu via, pela longevidade do trabalho, 52-48 o confronto pro Fluminense. Para mim, agora inverteu. É 52 só pro 52? Inter. Para mim, é só 52. É? Assim, é coisa mas mínima o Fluminense, ele não tem conseguido casa, bons resultados fora de casa. Que falar que matou o confronto, eu também acho que é muito forte. Mas acho que esse percentual aí de favoritismo é maior pro lado do Inter. Para mim, é bem pouquinho. É bem pouquinho. Porque é semifinal de Libertadores... 55-45 pro Inter. Só? Sim. Quanto você acha que tá? 60-40? Eu acho que pelo menos uns 60, né? 60, você acha? 65? 60. Ele tá querendo subir. Querendo chegar... Eu acho que o Inter vai ser mais forte. Acho não, isso vocês também acham, né? Só um adendo, Bruno. Quando o Cudê ontem opta por tirar Alan Patrick e Maurício, as alterações não deram bom resultado para o Inter, naquela altura do jogo. Cudê até me parece que ficou preocupado com o cartão, os jogadores pendurados, para não perder os jogadores no Beira-Rio. Mas ali era um momento também que o jogo estava 2-1 para o Inter, o jogo estava bom para o Inter jogar. O Fluminense, por mais que não tenha... aberto mão da maneira de atacar, da maneira de jogar. É um time muito difícil de marcar, porque o Fluminense faz muitos movimentos que são quase que automáticos, né? O time é muito bem treinado pelo Diniz, mas as alterações do Cudê não deram bom resultado para o Inter.
né? Ele tentou reforçar o lado esquerdo com o Dalberto ali à frente do René. O René participa dos gols, mas o René não fez um bom jogo ontem, né? O Bruno Henrique não entra tão bem como já entrou em outros momentos. Então, acho que o Inter, depois das alterações, também teve uma queda, no momento que o jogo parecia ser bom para o Inter, que ganhava até então, Ele né? não foi muito feliz, então, é isso? Não, o time não respondeu como ele imaginava. Tá. O lance do Samuel Xavier, eu não sei se vocês falaram, vocês concordaram com a expulsão? Porque o Fernando Diniz pede para o pessoal rever a imagem, porque para ele não foi nada, para vocês... Para mim, bem expulso. Para mim, bem expulso. Ele toma o amarelo. É engraçado, né? Porque a segunda falta não entra na estatística como uma falta cometida, porque o lance segue, né? E depois ele é expulso. Então, o Samuel Xavier foi expulso ontem com uma falta cometida na estatística, que é essa falta... Esse é o primeiro lance, exatamente. Né? O Valência ganha do Nino. Depois... Aí é um lance para amarelo. E eu acho que, Bruno, essa história de expulsar por sucessão de faltas não existe. Se você fizer 2 faltas que são para cartões... Não é basquete, aquele negócio de não é tiro a partir da livre, quinta falta que você vai dar um amarelo. Não, ele tinha um amarelo, correu um risco, a segunda falta é para amarelo também. Para mim foi bem expulso. Mas eu não achei, eu concordei com o Diniz. Não expulsaria? Qual amarelo? Ou os dois? Não, desse A segunda. segundo aí. Eu acho que ele era uma disputa de bola, gente. Eu acho que ele assume o risco. Para mim, ele tá bem no limite entre o amarelo e o não amarelo. Eu acho que poderia dar... Eu daria o cartão amarelo. Para mim, eu tô na mesma linha do Prato, acho que era pra Mas, Bruno, expulsar. eu entendo. Se fosse há 10 anos essa falta, nem cartão tomaria, né? Eu acho que os dois aí, no caso, os dois eles foram pra uma Disputam a bola. Não, Os dois disputam. Eu também acho que o Samuel É um vai... choque. Eu concordo que os dois vão pra disputa. Acho que o Samuel não foi nem um pouco intencionado fazer a falta. Só que ele assume o risco. E o Ener Valencia chega antes, pega a bola e ele toca. Eu acho que o Valência conseguiu, assim, cavar essa... Porque assim, o Samuel levanta e sai pro jogo. Sim. E o Valência fica lá tal, e acho que o juiz acabou entrando Se na impressionou dele, assim. com... Pode ser. Nesse sentido, eu acho que ele foi muito rigoroso no cartão, que acaba gerando a expulsão aí do Samuel Xavier. O fato de ter cartão amarelo pro Samuel Xavier é um tipo de lance, estou com o Donk em relação a isso. Ele assume, ele corre um risco muito grande, né? Sim. Eu expulsaria pelos critérios atuais. Talvez se a gente estivesse falando há 10, 12 anos atrás, era um lance que passaria batido. Hoje, como tem algumas mudanças e critérios, não sei se mais rigorosos, ou que tentam evitar que alguns jogadores sofram muitas faltas em relação a coibir violência ou não, eu expulsaria. Acho que o Samuel correu um risco muito grande, atingiu o Valência, era para amarelo, ele já tinha amarelo um pouco antes que ele tinha tomado. O único ponto em relação à expulsão é que eu não acho que o Diniz assumiu o risco colocando 4 atacantes e por isso que o Samuel Xavier foi expulso. Eu acho que uma coisa não tem relação com a outra. Eu acho que não é por conta da exposição que o time teve com a formação mais ofensiva. Para mim foi muito mais uma questão pontual e aí por circunstância o Fluminense ficou com a menos. Então, assim, eu sinceramente eu iria com meio campista a mais na escalação inicial, mas eu não acho que foi um erro do Diniz. Eu acho que ele teve uma escolha que fazia sentido pelo contexto do jogo. Eu acho que o primeiro cartão talvez se encaixe nisso, porque o primeiro ali era sim, mas o segundo não. O segundo não, foi uma disputa de bola. Tanto que começa num lançamento do Rocher, então não era uma construção do Inter. No primeiro não, ali era uma defesa que estava desmontada. Aí tudo bem. E aí o Samuel precisa fazer a falta, né? Nos gols do Inter, vocês acharam que o Marcelo, de alguma forma, falhou? No primeiro gol, assim, ele é um jogador que parece que acompanha, era para acompanhar o Hugo Malo, né? Ele não consegue chegar, né? É que tá ele e o Keno. E aí o Keno tá vendo o Hugo. E o pé do Nino dava condição, né? É muito louco isso. Só que o Marcelo, ele não necessariamente, ele olha para trás e ele não tá em ninguém. A bola vem e o Hugo passa por trás e faz o gol. O segundo, ele toma um baita de um drible. O segundo toma drible. Mas o segundo, para mim, eu acho que é mais mérito do Alan Patrick. E vocês viram a sorte também do Ener Valencia, Valencia, né? Porque dá um assim, drible. não foi um passe necessariamente, né? O Ener Valencia não consegue dominar. E a bola chega no Alan Patrick. Galera, é isso aí. Na minha opinião, tinha que ser expulso mesmo. Já tinha cartão amarelo, então não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ele que deveria ter dosado um pouquinho aí as entradas dele, né? Porque quando você já tem cartão amarelo, você tem que ver como que você vai chegar. Se você fizer uma faltinha que é para cartão amarelo, não adianta que o árbitro vai pensar, não, ele já tem amarelo, então não vou dar amarelo, não vou dar uma falta normal, não. Se a falta é para amarelo, ele já tem amarelo, ele vai levar o segundo amarelo e o vermelho em seguida e expulso. Fim de papo. Não tem o que fazer. Entendeu? Na minha opinião, o resultado pro Internacional foi bom, porque jogou fora de casa, jogou no Maracanã, onde o Fluminense é muito forte e conseguiu aproveitar que o Fluminense estava com -1, apesar do Fluminense também não ter assim, jogado mal, na minha opinião, o Fluminense com -1 continuou jogando no seu mesmo estilo, não se retrancou, né? O Fluminense não se retrancou. O Fluminense foi pro jogo, tanto que o Fluminense conseguiu fazer o gol do empate. Porque, na minha opinião, se o Fluminense perde por 2-1, meu amigo,
situação aí ia estar bem complicada. E na minha opinião, em Porto Alegre, o Internacional tem uma leve vantagem por estar jogando em casa, estar diante do seu torcedor, e conseguir repetir o bom jogo que fez contra o Fluminense. Eu acredito que leva uma breve vantagem, mas eu acredito que vai ser outro jogo disputado. Não tem como você apontar, o Fluminense vai ganhar. Na minha opinião, vai ser um jogo bastante disputado, galera. Essa é a minha opinião, entendeu? Jogo semana que vem. Hoje também tem Palmeiras. Palmeiras vai jogar na Argentina contra o Boca Juniors. É jogaço. Jogaço. Não tem essa que o Palmeiras vai golear. Tem que ter muita calma, que tá jogando do outro lado uma equipe também experiente, uma equipe que já disputou muitos títulos, já ganhou muitos títulos de Libertadores. O momento não é bom. Não é o momento do auge lá do Boca Juniors, mas tem que respeitar. Tem que respeitar, galera. E vamos ver quem vai ser o adversário aí de Fluminense ou Internacional na final da Libertadores, que vai ser no Maracanã, galera. É isso mesmo, final da Libertadores vai ser no Maracanã e o Fluminense pode ter essa chance de ganhar um título inédito jogando no Maracanã, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês e não esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações.